Quem acompanha o canal do Diário do Cinema há um tempo ou até mesmo nos acompanha nas nossas outras redes sociais, sabe que o primeiro filme do Avatar é um dos meus filmes preferidos da minha vida. O primeiro filme me proporcionou uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, tanto no seu primeiro lançamento lá em 2009, como também no seu relançamento em uma versão 4K recentemente. E o segundo filme da franquia é um dos filmes que eu tô mais ansioso para assistir esse ano, e é um dos filmes que eu mais fiquei ansioso e hypado para assistir em toda a minha vida. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre alguns detalhes que até então eu nunca vi ninguém comentando sobre essa continuação do filme de Avatar, da mesma forma que a gente vai explorar alguns detalhes aí desse mundo fantástico criado pelo James Cameron, como mitologias e coisas que podem acontecer nesse segundo filme. Então já que nesse começo desse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele tá ajudando demais no crescimento do canal. Então sem mais enrolação, bora lá começar com esse vídeo. E antes de a gente entrar no tema em si, vale a pena a gente dar uma breve recapitulada do que aconteceu no primeiro filme do Avatar, porque vai ser muito importante aqui para a gente criar melhor uma linha de raciocínio sobre esse segundo filme. Para quem lembra, o primeiro filme conta a história de um soldado chamado Jake, que ele vai até um planeta chamado Pandora com a missão de se infiltrar em uma tribo chamada Na'vi e procurar uma forma mais pacífica dessa tribo ela sair do local onde ela mora para os seres humanos explorarem ali o solo que contém um mineral chamado Nambitânio, que na Terra vale muito dinheiro. Só que, como a gente viu lá no primeiro filme, o Jake ele acaba se aliando aos Na'vi e faz com que os seres humanos, pelo menos ali daquela região que quer explorar aquele ambiente, volte para a Terra. Só que, como é bem estabelecido já nesse primeiro filme, a gente sabe que os seres humanos eles não vão deixar aquela mina de ouro bobeando daquela forma. Então o que a gente provavelmente vai ver nessa continuação é os seres humanos explorando ali novamente o ambiente de Pandora para conseguir o mineral Nambitânio, que afinal de contas vale milhões de dólares apenas algumas gramas. Só que, como a gente bem sabe, todo aquele território ali onde o Jake ele virou ali o novo chefe daquela tribo, não vai ser explorado novamente, o que nos dá a entender que os seres humanos eles vão procurar outros locais ali do planeta de Pandora para conseguir o Nambitânio de uma forma diferente. E como a gente já bem sabe, nesse segundo filme eles vão explorar muito mais o ambiente aquático do planeta de Pandora. Então, com certeza, com os seres humanos achando uma grande quantidade de Nambitânio no ambiente aquático de Pandora, eles vão prejudicar ali todo o ecossistema relacionado ao ambiente aquático e os oceanos de Pandora, o que consequentemente vai prejudicar ali a tribo e as pessoas do planeta Na'vi que estão muito ligadas com a água. Pois no primeiro filme a gente via ali que a tribo Nanaidiri e a tribo que o Jake ele assume como líder está com uma ligação muito forte ali com a floresta do planeta Pandora. Eles possuem uma ligação muito forte com as plantas, com os animais ali do ambiente da floresta. Então talvez o povo que a gente vê nesse segundo filme do Avatar, que vai estar ali habitando os oceanos de Pandora, eles vão ter uma ligação muito forte com a água e com os animais que vivem ali nessa água, da mesma forma que a tribo da Neytiri e a tribo que o Jake faz parte, eles têm ali com as plantas. Só que nesse segundo filme a gente já obteve uma informação que ao mesmo tempo me desagradou e me agradou também por um lado, que a gente sabe que esse segundo filme do Avatar vai focar muito ali nas crianças, nos filhos do Jake. E por um lado eu digo que me agradou bastante porque a gente vai ter uma perspectiva diferente sobre o ambiente de Pandora e também a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais ali do ambiente aquático de uma forma mais interessante, porque afinal de contas, aquelas crianças vendo aquele ambiente aquático de uma forma muito mais infantil vai fazer com que a gente que vai estar vendo aquele ambiente pela primeira vez se sinta muito mais inteirado naquele ambiente, pois assim como o Jake no primeiro filme, essas crianças quando elas verem aquele ambiente aquático pela primeira vez, elas vão querer tocar em tudo, elas vão ter aquele olhar mais fantasioso, o que já não funcionaria se fosse o Jake ou a Neytiri tendo esse olhar, levando em consideração que eles são pessoas adultas e conhecem ali um pouco melhor aquele ambiente de Pandora, e levando em consideração também ali o lado negativo que eu falei, eu não gostei muito deles focarem um pouquinho nas crianças, porque eu gosto muito do personagem do Jake e da Neytiri. Eu queria muito ver mais como que eles vão se portar nesse filme em relação agora
eles serem os chefes da tribo, agora eles sendo pai de famílias, sendo pais de família, né? Só que, pelo que a gente pode ver pelos trailers e pelas imagens divulgadas, eles não vão ficar tanto em segundo plano. Então, provavelmente, o Jake e a Nadira, eles vão dividir bastante o protagonismo com os seus filhos. E os filhos do Jake, eles vão ter um papel muito importante nesse segundo filme, porque além de ajudar a contar a história, eles vão ser personagens que vão ajudar no desenrolar da trama principal. E eu gostei bastante aí do elenco selecionado para viver os filhos do Jake e para viver os filhos de outros personagens importantes, porque essas crianças, elas realmente parecem ser muito carismáticas e aparentam estar bastante empolgadas aí por fazer parte desse projeto. E no caso, um dos filhos do Jake que logo chama bastante a sua atenção é o filho humano que ele vai ter. Como já foi confirmada pela própria produção, o Jake encontrou esse filho aí dele quando ele estava explorando aí em uma das diversas bases que os seres humanos têm no planeta Pandora. Então o Jake encontrou essa criança realmente quando ela era muito pequena, praticamente um bebê. Então esse ser humano que ali é filho do Jake, ele não vai ter praticamente noção nenhuma do que é um ser humano, do que é se relacionar com outro ser humano, como que é o planeta natal da sua espécie. Então vai ser bem interessante como que o James Cameron vai explorar essa questão dessa criança, se ela vai se sentir muito deslocada ou não do ambiente ali onde ela vive, se ela posteriormente pode ganhar um corpo de avatar, porque da mesma forma que o Jake ele foi tirado ali do seu corpo humano e permanentemente ficou ali no seu corpo de avatar, eles podem fazer isso com o corpo do filho humano do Jake. Mas vale lembrar que o Jake ele já não tem mais tanta conexão aí com os humanos, eles talvez não possuem ali a tecnologia para fazer um corpo de avatar e a tecnologia não, né? Porque quem tira a consciência do humano e transfere para o avatar é os próprios Na'vi. Então fica muito mais essa questão de o Jake ele não ter muito contato e recurso para criar um corpo de avatar para o seu filho. Mas também a gente não sabe se essa criança ela realmente vai querer ou como se ela vai ser retratada nesse segundo filme. E uma das crianças que me chamou bastante a atenção é a menorzinha, que ela vai ser aquela fofinha ali da história, ela vai ser a personagem mais engraçadinha. E uma das filhas do Jake que chamou bastante a atenção vai ser a personagem interpretada pela Sigourney Weaver. Sim, quando ela foi confirmada na produção desse segundo filme, muito se especulou do que ela faria nesse segundo filme, sendo que a sua personagem havia morrido no primeiro. Então, depois de muita especulação, foi confirmada que ela viverá uma personagem adolescente que será uma das filhas do Jake. E isso eu gostei bastante, porque a Sigourney Weaver, ela é uma excelente atriz, e colocar esse desafio para a atriz vai ser algo realmente muito legal. E eu quero ver como que ela também vai interagir ali com as outras crianças. E é legal que também tem até uma cena onde ela vai fazer uma referência ali onde a personagem dela vai estar olhando para a personagem que a Sigourney Weaver viveu no primeiro filme, então isso daí vai ser bem legal. E tudo que eles estavam divulgando até então em relação aos filhos do Jake e aos outros personagens principais, o que dava a entender é que esse filho humano do Jake, ele teria o foco ali das atenções. Só que depois, eu analisando um pouquinho melhor as imagens que eles estavam divulgando e analisando um pouquinho melhor aí o trailer, eu consegui notar que o filho mais velho do Jake, ele vai ser realmente ali um dos grandes protagonistas, o que pra mim seria muito mais interessante. E uma coisa interessante que a gente já consegue anotar aí em relação a essa cultura e essa mitologia que o James Cameron criou para o mundo de Pandora é que os filhos do Jake, ele tem algumas características bem interessantes, levando em consideração as diferenças que existem no corpo de um Na'vi que realmente nasceu em Pandora com o que é diferente no corpo de um Avatar, que é uma criatura criada em laboratório. Para quem não sabe, já foi até confirmado pela produção do primeiro filme e pelo pessoal que está desenvolvendo aí os outros filmes do mundo de Avatar, é que os Na'vi, o povo que nasceu no planeta Pandora, eles possuem 4 dedos e eles não têm sobrancelha. É basicamente essa a diferença que tem entre um corpo de um Na'vi e um corpo de um Avatar criado em laboratório. E no caso, os avatares, né, criados em laboratório, eles vão ter os 5 dedos e vão ter sobrancelhas. Então vocês podem até rever aí diversas imagens do primeiro filme, desse segundo filme, que os avatares, os avatares, né, eles têm as sobrancelhas, têm os 5 dedos, e o povo de Na'vi, e o povo
povo de Pandora, eles têm apenas 4 dedos e não tem sobrancelha. O que você consegue notar é que ele tem uma daquelas linhas que eles têm espalhadas pelo corpo na altura aqui em cima dos olhos. Então aquilo ali, o que você possa ser que confunda com a sobrancelha, na verdade é só uma linha ali que eles têm espalhada por todo o corpo. Só que os filhos do Jake, você observa que ele tem algumas mesclas. Alguns filhos que ele tem ali, você observa que uns têm apenas 4 dedos, enquanto outros têm 5. Uns você observa que tem sobrancelha, outros não. Então provavelmente isso está acontecendo por conta ali do DNA do corpo Avatar que o Jake tem, com a mistura do DNA que a Neytiri tem de ser uma Na'vi legítima, assim, que realmente nasceu em Pandora. Então esses pequenos detalhes na fisionomia e na característica dos personagens é bastante de se notar, principalmente levando em consideração a diferença do corpo que vai ter também pro povo que vive ali e mora no ambiente mais aquático do planeta Pandora. Porque se vocês observarem, os avatares ou o povo Na'vi que vive ali no ambiente mais aquático, eles possuem algumas pequenas diferenças. Como, por exemplo, você observa que a mão dele e o antebraço desse povo é um pouquinho mais alargado, da mesma forma que o rabo deles também tem uma estrutura bem diferente. O rabo deles parece até uma nadadeira de tubarão, o que consequentemente esse rabo diferente com os antebraços e a palma da mão dele serem mais larga, consequentemente deve estar ligado ali a uma melhor adaptação ao meio onde eles vivem. Então por esse povo estar vivendo ali há centenas de anos, eles fazerem parte da mesma espécie da tribo da Neytiri, provavelmente eles mudaram ali a sua estrutura física ao longo de centenas de anos para se adaptar melhor ao ambiente onde eles vivem. E você indo um pouquinho mais além, você observa que os adereços que o povo que vive no ambiente aquático de Pandora possui estão todos relacionados a coisas encontradas no mar, como algas marinhas, como conchas. A mesma forma também que você observa que o cabelo deles é diferente dos cabelos do povo ali que faz parte da tribo da Neytiri, enquanto a tribo da Neytiri e do Jake, eles possuem ali aquela trança maior e os cabelos sempre trançados em dreads. O povo que vive ali no ambiente aquático de Pandora, ele sempre possui aqueles cabelos mais soltos, como se fosse, sei lá, cabelos longos normais de uns seres humanos. E uma coisa interessante é que você observa que esse povo aí também que vive no ambiente mais aquático de Pandora, com muita frequência eles sempre estão ali com os rostos tatuados, sempre na altura os rostos tatuados e também uma parte do braço deles e das pernas sempre estão muito tatuados, fazendo uma menção direta ali à cultura de Samoa, que inclusive é uma pequena ilha que fazia parte ali da Nova Zelândia. E no caso é interessante que, assim como o pessoal que vive nesse ambiente mais aquático de Pandora, o que dá a entender que eles vão viver ali num ambiente mais isolado, as ilhas de Samoa, elas ficam ali basicamente no oceano. Então eu acredito muito que o James Cameron ele deve ter se inspirado bastante na cultura de Samoa e na cultura Maori para inspirar esses povos aí que a gente vai conhecer mais aprofundadamente nesse segundo filme do Avatar. Inclusive, o Cliff Curtis, que vai ser um dos personagens principais e vai ser aí o chefe dessa tribo, os seus antepassados, ele faz parte ali de Samoa. Então você observa ali que diversos adereços da cultura de Samoa está muito frequente, aquela questão do fogo ali em rituais aquáticos, a questão ali das vestimentas que lembra bastante saias, a questão ali do cabelo lembra bastante também, a próprias tatuagem que aquela cultura de Samoa traz. Inclusive o ator The Rock, ele também é um ator que faz parte ali daquela cultura de Samoa. E outra grande produção que também está relacionado muito com essa cultura é a animação da Moana. Então se você pegar ali algumas imagens do filme da Moana, você observa ali que a caracterização do personagem vai lembrar também a caracterização do povo que a gente vai ver nesse segundo filme do Avatar, até mesmo algumas estruturas que eles utilizam ali para construir os seus navios na animação da Moana, lembra bastante algumas estruturas que a gente vê ali que o povo de Pandora, que vive nesse ambiente mais aquático, vai utilizar para construir as suas armas, vai utilizar para construir seu ambiente de moradia. Então realmente algo que está me chamando muita atenção é que o James Cameron ele está trabalhando de uma forma muito aprofundada de como o ambiente onde eles moram e como o ambiente aquático muda completamente as pessoas que esse povo representa. Então você observa que não é só as coisas que eles utilizam para fazer a sua moradia e não é só os seus adereços que eles utilizam no seu corpo que vão fazer parte da caracterização dos personagens. A estrutura física do personagem muda por conta do ambiente aquático, toda a questão religiosa
e a conexão que eles vão ter com o ambiente aquático vai estar muito ligado ali com personagens para a movimentação da trama. Inclusive, eles gravaram muitas cenas filmadas de fato debaixo da água, então muitos atores eles ficaram ali debaixo da água, batendo recorde de ficar tempo debaixo da água sem respirar. Eles gravaram cenas onde as crianças e os outros adultos eles vão estar ali naquele ambiente aquático interagindo com os animais, e provavelmente uma coisa que vai ter nesse filme é uma coisa que aconteceu bastante no primeiro filme, que é a questão do guerreiro lendário, que no caso no primeiro filme a gente conheceu o guerreiro lendário como Torok Makto, que foi o personagem do Jake durante um tempo. Então provavelmente nesse segundo filme vai ter uma criatura lendária ali onde poucos conseguiram interagir, e a pessoa que interage ali com aquele animal lendário que uniu povos em tempos difíceis provavelmente vai se tornar a pessoa da profecia, ou se tornar a pessoa escolhida para fazer alguma coisa em específico, e provavelmente a pessoa que vai ser que vai interagir com essa criatura aquática lendária vai ser um dos filhos do Jake, que como a gente vê ali em outras cenas, ele interage em diversos momentos com a baleia gigante. Então possa ser que essa baleia gigante seja ali uma arma fundamental para ajudar a vencer a guerra, como da mesma forma que essa criatura ela pode simplesmente ser mais uma entre diversas outras, mas com certeza algo que vai acontecer bastante vai ser cenas de ação debaixo da água, porque como já foi divulgado em algumas imagens, a gente vê que vai ter alguns equipamentos que realmente eles vão ser mais equipamentos de exploração, quanto outros equipamentos aquáticos eles lembram bastante as naves que os seres humanos eles possuíam no primeiro filme, que eram aquelas naves que eles utilizaram para atacar o povo navio no primeiro filme. E levando em consideração aí todo esse equipamento que eles vão ter nesse segundo filme, algo que dá a entender é que os seres humanos eles não saíram tão depressa aí do planeta de Pandora como a gente pôde observar no primeiro filme, pois em algumas cenas aí do primeiro trailer a gente vê que eles realmente possuem uma base muito grande, com diversos equipamentos de guerra, com diversos equipamentos de locomoção. Inclusive a gente vê ali outros avatares sendo utilizados e aparecendo ali em diversos momentos, sempre ali do lado dos seres humanos. Inclusive um desses avatares lembra bastante ali o general, o que dá a se especular que o personagem do ator que viveu o general do primeiro filme vai viver esse avatar no segundo filme. Eu não sei sinceramente se realmente vai ser o general que vai reencarnar aí nesse corpo de avatar, o que eu acho muito difícil, porque no primeiro filme a gente vê ali que o general ele realmente morreu, então eu acho que trazer ele de volta não vai ser uma boa ideia, então realmente eu não sei quem de fato é aquele avatar. Mas talvez algo que possa acontecer bastante nesse filme é uma ideia que eles começaram a implantar lá no primeiro, de os seres humanos começarem a utilizar o corpo dos avatares para ir para a guerra, porque como a gente viu no primeiro filme, eles não utilizavam ali o corpo de avatar para enfrentar os navios, eles sempre iam ali como seres humanos, com armamentos humanos, com as suas naves humanas, e o que a gente provavelmente vai ver nesse segundo filme é que talvez a partir de agora eles comecem a utilizar um pouquinho mais ali do corpo dos seres humanos, do corpo de navios, para ir diretamente para o combate. Inclusive a gente vê ali em determinados momentos que esse avatar que dá a entender que é o general tá ali num ambiente como que fala? No ambiente de uma base científica, de um laboratório, como a gente viu bastante no primeiro filme, como também os personagens ali que vivem ali, os filhos do Jake, eles vão ir diretamente para essa base. O que eles vão fazer lá, eu exatamente não sei, porque como a gente viu no primeiro trailer divulgado, a gente vê que o primeiro contato que as crianças elas vão ter com esses avatares não vai ser muito amigável. Então provavelmente esses avatares vão conseguir ali conquistar aquelas crianças ao pouco, e depois a gente vai ver ali essas crianças interagindo com esses avatares em ambientes humanos que foram construídos lá no ambiente de Pandora. Então, como inclusive a gente viu, né, que diversos filhos do Jake, eles aparecem ali nesse ambiente humano, como a personagem da Sigourney Weaver, a criança humana, até mesmo a criança menorzinha, ela vai para esse ambiente humano, porque tem um determinado momento onde a Neytiri, ela aparece em uma cena do trailer salvando a sua filha menor. O que eles vão fazer lá, eu exatamente não sei, porque tem uma cena que dá a entender que o que eles estão fazendo não vai dar muito certo, porque a gente vê que um dos filhos do Jake, que é o filho humano, ele tá fugindo ali com um avatar que dá a entender que é um avatar adulto. Então provavelmente os seres humanos eles vão ter conhecimento de que aquelas crianças são os filhos do Jake, provavelmente vão tentar explorar isso ao seu favor para conseguir ali, conseguir o Nambitane ou conseguir o que eles de fato querem no filme.
E um último ponto que eu queria comentar era em relação à cor da personagem da Kate Winslet e da personagem da filha dela, que em diversos momentos do trailer e das imagens que já foram divulgadas, a gente vê essas personagens com a coloração mais esverdeada, e em determinados outros momentos, até em estampas de capas de revistas, a gente vê que essas personagens elas ficam azul. Então provavelmente eu acredito que aquilo ali deve acontecer por conta de algum ritual religioso que eles devem fazer em determinado momento do filme, ou deve ser alguma coisa relacionada com a interação deles com a água ou alguma coisa assim do tipo. Mas com certeza Avatar 2 é um dos filmes que eu mais estou ansioso para ver esse ano, e é um dos filmes que eu mais fiquei ansioso para assistir em toda a minha vida, e acredito que a história sim deve se concluir nesse segundo filme, a história que a gente vai ver no começo desse segundo filme, e não vai deixar para se desencadear nos acontecimentos do terceiro e do quarto filme, como por exemplo a gente vê em outros filmes que tem a parte 1 e a parte 2. Eu acredito que mesmo James Cameron ele já ter filmado todos esses filmes juntos, não significa que uma história deve estar intrinsecamente ligada à outra, e por exemplo, o vilão desse filme vai ser o vilão dos próximos e só vai se encerrar no quinto filme que eles já prometeram que vão fazer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar aqui no izinho ou no link na descrição desse vídeo aqui, um link de um vídeo que eu já fiz gravando aí a minha análise e a minha opinião sobre o primeiro filme do Avatar, e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.